Por que quando a gente começa a se desenvolver, estudar sobre consciência, tentar ampliar nossa consciência, expandir, passa por despertares, a gente sente um deslocamento tão profundo e um despertencimento, principalmente de ambientes e pessoas que a gente gosta muito, que a gente gostaria muito de manter, de continuar a conviver, enfim. Mas isso parece que é um contra-intuitivo e uma negligência consigo mesmo, e tá sentindo que aquele momento ali não é o momento ideal de estar naqueles ambientes ou de conviver com aquelas pessoas. Vou começar entendendo o que é esse despertar da consciência, o que é esse expandir, esse evoluir, de forma breve. Despertar da consciência é um momento que uma chave vira, mas ela não abre a porta. Vamos pegar um exemplo prático da vida. Tu quer se mudar, e aí tu vai na imobiliária e pega várias chaves lá para visitar vários apartamentos, casas, enfim. Tem um chaveiro, um maço de chaves na tua mão. E aí tu chega no primeiro apartamento que tu vai conhecer. Tu não sabe o que tem dentro desse apartamento, mas é um desejo teu descobrir. Tu quer descobrir porque, afinal de contas, tu quer se mudar e tu quer ver se esse vai ser o apartamento qual tu vai gostar, enfim. Naquele molho de chaves, tem a chave dessa porta desse apartamento. E aí tu começa a testar as chaves naquela fechadura. Quando tu acerta a chave, esse é o momento do despertar. Tu acertou a chave. Mas não quer dizer que tu vai abrir a porta. Precisa ter vontade de abrir a porta. Despertar da consciência é isso, o momento que a chave encaixa na fechadura. E isso não quer dizer que é uma coisa simples e fácil como encaixar uma chave na fechadura. Quer dizer que é um momento de uma oportunidade de abrir a porta. O movimento de abrir a porta e descobrir o que tem ali dentro daquele apartamento, daquele local desconhecido, e se aquilo te cabe ou não, é o expandir da consciência. Então, o despertar é um momento que geralmente é externo. Nos primeiros despertares é mais externo, assim. Não é um movimento que tu tá buscando, porque tu ainda não sabe muito o que é isso. Então, o despertar, ele vem como um impulso da tua alma, do teu espírito, do teu próprio campo pedindo, do teu inconsciente pedindo um momento de virada, um momento de expansão, de colocar um outro óculos sobre a vida, de olhar para as coisas de outra forma e de perceber mais ângulos, perceber mais possibilidades, mais teses, antíteses, enfim. Quando tu atravessa essa porta e entra para conhecer esse novo apartamento, ele eventualmente está sem móveis, enfim, é um espaço novo e um pouco vazio. Um pouco vazio. Pega isso. Esse momento de reconhecer esse ambiente novo, com espaços vazios, que tu vai ter que preencher depois com as tuas coisas, com a tua essência, com a tua personalidade, etc., ele seria a expansão, que é um momento um pouco vazio e também um movimento, que é um movimento teu, entrar no apartamento e olhar o apartamento, investigar se aquele apartamento vai ser bom pra ti, enfim, a casa, né? E lembrando que eu tô dando um exemplo bem simples, que é pra gente tentar entender mesmo. Não é um movimento que alguém faz por ti. E seja esse alguém, não outra pessoa exatamente. Às vezes é o campo, o teu inconsciente. É um movimento que tu tem que fazer conscientemente, uma decisão. E a chave, alguém te entregou. Lembrando, seja alguém, pessoa, ou alguém, o teu campo, o teu inconsciente, a tua alma, pedindo por esse despertar. Despertar a consciência é uma oportunidade, uma chave que chega pra ti, que pode ser um caos, uma dor, um sofrimento, uma situação, uma pessoa, pode ser diversas coisas. É uma oportunidade de tu olhar para a tua vida e para o mundo, para a vida vivente de outra forma. E entrar nessa casa, reconhecer esse ambiente e decidir como que vai conseguir colocar ou não sua personalidade ali, é uma vontade. Tu precisa ter vontade de fazer esse movimento sozinho. Ninguém vai lá e bota a perninha uma atrás da outra para te conhecer o apartamento, né? Precisa ter vontade de conhecer esse apartamento. Então, essa é a expansão da consciência. Desperta, tem um momento, uma oportunidade, vai trazer um conhecimento, acessa algum curso, enfim. Tem um momento do despertar, vem um choque, tem alguma coisa aqui, diferente. Tem um ângulo de visão que eu não tô vendo, tem uma informação que eu não tô sabendo, mas eu quero reconhecer. Mas traduzir e integrar isso, e querer buscar, e querer aplicar aquilo na vida, e colocar esse novo óculos, é um movimento teu. Foi isso que eu quis exemplificar com essa metáfora. Mas o que acontece nesse momento? Tá? E agora saindo um pouco da metáfora. Esse momento tu está expandindo a tua consciência, seja adquirindo mais conhecimento, seja vivenciando algo que está mudando a tua percepção de vida, os teus sentimentos, a tua emoção, seja reconhecendo algo em si, seja buscando mais autenticidade, seja um processo de autoconhecimento, qualquer coisa que está te fazendo mudar internamente, ou seja, mudar como tu vê as coisas, como tu analisa as coisas, é também um processo de mudança de frequência, de vibração, de centro. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre o nosso centro, que é o pensar positivo é muito negativo, eu acho. O nosso centro é o nosso coração. Então, a nossa frequência de campo, a nossa frequência eletromagnética, ela parte do nosso coração. Vou ver se eu coloco uma imagem aqui para vocês conseguirem ver o que eu estou tentando explicar.
E nesse momento que tá mudando, tá matando uma parte de ti também, né? Porque se existe uma frequência, uma vibração que é vivente nesse momento, e eu começo a ampliar a minha consciência e mudar essa frequência, esse campo, essa forma de viver a vida, a forma antiga tem que morrer. E entre esse nascimento da nova vibração, frequência, novo campo, e a morte da outra, existe um enfraquecimento, um tempo de regeneração do teu campo. E esse tempo de regeneração, ele tem duas coisas primordiais que acontecem ali. Que o primeiro é o choque com o que ressoava com a antiga vibração, a antiga percepção, o velho eu, podemos dizer assim, que é as pessoas, os ambientes, os comportamentos, os hábitos, as coisas que faziam parte daquilo. E esse choque acontece um pouco mais potente, um pouco mais forte, intenso, com as nossas relações interpessoais. Que é na conversa ali, na convivência, né? As pessoas eventualmente elas ficam relembrando aquela pessoa que está deixando de ser. As pessoas eventualmente ficam... E não é por maldade, a gente vai falar sobre isso também, tá? Que não são as pessoas. Não tem nada a ver com as pessoas. Não, vamos falar isso agora. Não tem a ver com as pessoas, o quanto elas estão expandindo, não estão expandindo, o quanto elas estão conhecendo, não estão conhecendo, estão buscando ou não, tem nada a ver. Quanto antes a gente tirar esse julgamento de, essas pessoas não estão expandindo, essas pessoas não me acompanharam, essas pessoas precisavam não sei o que lá, essas pessoas ainda estão... Quanto antes a gente cortar esse laço com esse julgamento de os outros não estão crescendo como eu, ou os outros não estão se desenvolvendo como eu, melhor é, e mais tu vai amplificar a tua frequência. O julgamento, ele baixa muito a nossa frequência. A gente pré-julgar coisas, principalmente quando a gente está pré-julgando nesse estado egóico de superioridade. Os seres, todos os seres na natureza têm a mesma importância. As árvores têm tanta importância quanto os animais têm tanta importância quanto os humanos, e aí depende da função. A função na natureza de cada ser é outra coisa, é outra parada, mas a importância é a mesma. Senão a gente não tinha vírus e bactérias, senão a gente não tinha minhocas, e eles têm tanta importância quanto a gente para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência do todo. Então não é sobre as pessoas, não é que essas pessoas são ruins, essas pessoas estão em baixa frequência, essas pessoas... Não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver com o teu campo eletromagnético mudando, teu centro de vibração mudando. E o teu corpo precisa te proteger nesse momento de regeneração, entre a morte e o nascimento do velho e o novo. Porque é um espaço que fica um vazio muito perigoso, obscuro, porque qualquer coisa pode fazer voltar para o velho eu, e se apegar àquilo, e deixar de ver aquele apartamento, fechar a porta e ir embora, e decidir não querer mais se mudar por N motivos, até pela lembrança, pelo apego à criança, pela familiaridade mais fácil, mais simples, estar perto do que é familiar, e aquele velho eu é familiar, muito mais familiar, então parece mais seguro. E também pelo fato da estabilização. Precisa de um momento, geralmente esses momentos dão um sentimento de introspecção na gente, porque tu precisa se retirar um pouco, para que o teu campo, os teus 7 corpos, consigam equilibrar, conversar sobre essa nova vibração, entender esse novo centro, e cada um estabilizar no seu nível. E é por isso que a gente sente esse deslocamento, né? Pensa assim, ontem eu dei esse exemplo para uma menina. Pensa quando uma criança está aprendendo a dar os primeiros passos, aprendendo a caminhar. Não se deixa ela livre para caminhar. Se coloca ela no andador, se coloca ela num chiqueirinho, se coloca ela num ambiente que se veja onde ela está caminhando, que se tenha segurança, porque ela ainda está aprendendo, porque ela está começando a dar aqueles primeiros passos. Então é preciso que tenha uma proteção em volta. Só depois que se percebe que a criança realmente já consegue andar sozinha, ou seja, estabilizou aquela nova habilidade, estabilizou aquele novo campo nela, que se deixa ela livre para caminhar. É a mesma coisa com o teu campo, com a tua vibração, com a tua frequência, com esse teu campo eletromagnético. Teu corpo vai te proteger, minar essa energia, porque tu tá mais suscetível. Lembra que tu tá entre uma morte e um nascimento? Tu tá mais suscetível, mais aberto. Então tu vai sentir esse momento de introspecção, vai sentir esse choque com as outras pessoas, principalmente, mas com outras coisas também, às vezes até com a casa. Minha casa tá organizada desse jeito, chocou. Não quero mais, vou mudar tudo de lugar. Acontece. É como se a gente realmente estivesse tirando uma pele para vir uma nova. E isso vai se refletir em tudo. Porque assim como está dentro, está fora também. Então esse reflexo externo, ele acontece. E é bom que ele aconteça. E nesse momento é muito importante que a gente respeite esse reflexo, respeite esse movimento. Muitas pessoas me perguntam como ouvir a intuição, eu não escuto a minha intuição. Ou... Isso é intuição. Quando tu sente esse choque, tanto com outras pessoas, ou essa necessidade de mudança no externo, às vezes é no visual, às vezes... Eu lembro que teve uma época assim que eu tive alguns despertares e tudo era visual, tudo era cabelo, tudo era piercing. Depois me arrependi dos piercing, tirei tudo. Enfim, processos que acontecem. Mas é preciso que a gente externalize. É como se fosse um símbolo da nova identidade, da nova vibração, da nova frequência. Então é normal que isso aconteça. E essa proteção, externalização e simbologia do que está acontecendo vibracionalmente contigo, ela é um marco.
É um marco da tua intuição, quando tu sente esse choque relacional, esse choque com o teu próprio externo, é a tua intuição falando, ó, a gente tá mudando de versão, a gente tá mudando, ampliando nossa consciência, a gente tá mudando a nossa frequência, nosso centro. Se tu não seguir essa intuição, se proteger e escutar o teu campo, o teu corpo dizendo que precisa se recolher ou precisa de alguma mudança, eventualmente tu vai perder aquela oportunidade de mudança ali. Muitas vezes isso pode acontecer, porque amplia a consciência e não tem como desver. Mas uma coisa é ampliar a consciência e ver, outra coisa é integrar aquilo e viver a experiência a partir daquela ampliação. E aí o processo de vivência, de integração daquele conhecimento, daquela expansão, daquela visão, daquela percepção, depende muito desse momento de proteção entre a morte e o nascimento. Depende muito desse escutar a própria intuição, escutar o próprio campo e respeitar esse espaço que está sendo pedido ou essa expressão que está sendo pedida. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido esse processo e se respeitem, respeitem seu campo, nada é para sempre, tudo é impermanente. Tu tem um processo de mudança, isso é só uma fase no meio do caminho. Não quer dizer que tu nunca mais vai gostar dessas pessoas, ou nunca mais vai gostar desse ambiente, nunca mais vai ter esses comportamentos. Se tu ainda gosta dessas coisas, tu pode ressignificar elas depois. Tu vai conseguir voltar a conviver com essas pessoas de uma forma diferente, obviamente, porque tá assumindo uma nova versão tua, e vai ser assim. Mas quando o campo estiver estabilizado e seguro, se sentindo seguro, agora aqui é o meu centro, agora não tô mais correndo perigo de voltar, de retroceder, isso vai acontecer naturalmente, vai ser um processo muito fácil. Respeitando, né? O nosso corpo, o nosso campo sempre sabem o melhor caminho. Isso é escutar a intuição, é sentir algo e confiar no que tu tá sentindo. É fácil assim. O pior é que é fácil assim. Mas a gente complica, porque às vezes sente culpa por estar sentindo esse tipo de choque, às vezes sente que precisa levar as outras pessoas junto, que é uma coisa que eu já falei em outro vídeo aqui. Às vezes precisa se sentir pertencente para ainda ter uma segurança com autoimagem, enfim. Sente que isso está ligado ao afeto, ao valor, ao amor. Mas o principal de tudo é respeito ao teu campo. Não é para sempre isso aí, é um processo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, às vezes mais, dependendo do processo, do tamanho da ampliação que tu tá passando. Mas respeita. Melhor forma de todas é respeitar, né? E não desrespeitar os outros, que às vezes é até mais difícil. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês. Deixe um comentário também, isso ajuda muito no engajamento aqui, e entregar esse vídeo para mais pessoas que precisem escutar isso. E aqui na descrição tem o link do meu grupo de estudos, tem o link da mentoria, da aplicação para mentoria. Beijo, amo vocês, até a próxima.